aqui que também fazem parte de parônimos que são do nosso dia a dia, do nosso cotidiano e que deixam as pessoas muito em dúvida também. Dilatar e delatar. Dilatar e delatar. Dilatar tem a ver com afrouxar, com um espaço que se abre. Então, por exemplo, pessoas antigas costumavam dizer: ah, fulano está com o estômago dilatado. Quer dizer que o estômago alargou-se, né? Então tem a ver com alargar, certo? Tem a ver com expandir, ok? Deixa eu melhorar esse E aqui para vocês. Delatar tem a ver com denunciar. Então vamos dar um exemplo. Olha, a pessoa, né, uma pessoa chegou nos policiais e delatou o criminoso. Então, delatou, denunciou o criminoso, apontou para os policiais o criminoso. Então, delatar tem a ver com isso, com denunciar. E aqui você pode usar o esqueminha também. D com D, certo? Delatar, D com D de denunciar. Para ficar mais fácil, quando você tiver numa prova, se surgir esse tipo de questionamento, você vai sempre fazer essa associação, isso vai facilitar para você não ter dúvidas na hora. E o dilatar tem a ver com expandir, com alargar. Então, dilatar as pupilas, né? Quando a pessoa vai ao oftalmologista, né? Dilatar as pupilas. Quando a pessoa vai fazer um exame desses de visão, para poder ver se precisa de usar óculos e tal. Então, o que o oftalmologista faz? Ele dilata as pupilas para poder fazer o exame e verificar se a pessoa precisa de óculos ou não, enfim. Então, esse exame, onde se dilata as pupilas, é com I, de dilatar. E quando a pessoa vai fazer uma denúncia, né, vai denunciar alguém, ela vai delatar, ok? Ficou claro, acho isso daí para vocês, né? Agora vamos falar de um outro assunto. Da mesma forma que tem os parônimos, que são palavras parecidas, né, de grafia parecida e significados diferentes, nós temos os homônimos. Os homônimos são palavras muitas vezes da mesma grafia, até mesmo com o mesmo som, porém com significados diferentes. Então vamos pegar aqui um exemplo. Caçar é um exemplo bem comum, e caçar. Qual que é a diferença entre caçar, o verbo caçar, com C cedilha, e o verbo caçar com 2 S's? Caçar com C cedilha é caçar animais. Caçar com 2 S's é caçar políticos corruptos, por exemplo. Então, quando se fala, por exemplo, vão caçar o mandato do prefeito, vão caçar o mandato do deputado. Então, nós estamos falando do caçar com 2 S's. Né? Esse caçar aqui, ele significa anular. Anular o mandato. Né? Caçar o mandato, anular o mandato. Esse caçar aqui
é no sentido de caçar animais. Então, por exemplo, a pessoa vai caçar búfalos, vai caçar javalis. Então, é o caçar com C cedilha. E o caçar com 2 S's é o caçar, por exemplo, políticos, caçar o mandato de um deputado, um senador, alguma coisa do tipo. Então, deu para vocês entenderem a diferença? 2 S's, caçar mandatos. Um C cedilha, com C cedilha, caçar animais. Ok? Um outro exemplo de homônimos, né? Repare que o som aqui são homônimos porque o som é o mesmo. Caçar, caçar. A grafia é semelhante, porém aqui é com C cedilha, aqui é com 2 S. Agora vamos falar sobre, por exemplo, casa e casa. Casa, substantivo, né? O local onde as pessoas moram. E casa no sentido do verbo. Ele casa. Então, por exemplo, ele casa amanhã. Se escreve dessa forma. Pedro mora na minha casa. Se escreve também dessa forma. Então, as duas palavras com 2 significados diferentes são escritas com a mesma grafia. C-A-S-A. C-A-S-A. E ambas são com som de Z. Então, o S de casa é com som de Z. O S de ele casa, do verbo casar, também é com som de Z. Então, são duas palavras homônimas. A gente não precisa dizer o que significa cada uma delas, porque, é claro, todo mundo sabe. Então, isso também é um exemplo de homônimo. Vamos para um terceiro e último exemplo para a gente encerrar. Gosto e gosto. Gosto vem do verbo gostar, presente do indicativo, primeira pessoa do singular, eu gosto. E a palavra gosto, que nos remete aí, por exemplo, esse é o meu gosto. Então, gosto, eu gosto e gosto são palavras de mesma grafia, porém, aqui o som do primeiro O é mais fechado, aqui já é mais aberto. Mas as duas palavras são homônimas, ou seja, as duas palavras têm grafia, neste caso aqui é a mesma grafia, tem um som parecido, porém são de significados diferentes. Quando eu digo eu gosto, é um significado, é um verbo, né? É o verbo gostar, primeira pessoa do singular, no modo indicativo, tempo presente. E aqui, esse é o meu gosto, aí é um substantivo, aqui eu tenho um substantivo, né? Eu estou falando do meu gosto, né? Da minha preferência, daquilo que mais me agrada. Então, esses dois também são exemplos de homônimos, ok? Então, já tirei aí essa dúvida para vocês, espero que vocês tenham gostado. Ao longo da semana nós vamos falar sobre mais assuntos de outros temas também ligados à gramática. Então hoje nós falamos de homônimos e parônimos. Parônimos, palavras parecidas com significados diferentes. Homônimas, palavras bem semelhantes, às vezes até iguais, porém com significados diferentes, ok? Um abraço a todos. Língua Portuguesa do Brasil fica por aqui. Curtam, comentem, compartilhem, porque essas dúvidas, como eu já disse anteriormente, são dúvidas de muitas pessoas e você pode ajudá-las compartilhando essa aula, mandando o link para as pessoas assistirem também, ok? Um abraço, tchau, tchau.